Olá, continuando aqui os procedimentos de como fazer um diagrama de entidade de relacionamento dentro do MySQL Workbench, nós vamos avançar um pouquinho colocando uma outra entidade e criando relacionamento entre elas, mais duas entidades e criar um relacionamento entre elas. As duas entidades, que aqui no Workbench já são chamadas de quase que diretamente de tabelas, vão ser as entidades de produtos e uma entidade de pedidos, que vai mapear os pedidos feitos por um cliente que contém, obviamente, produtos dentro deles. Então, clicando aqui no ícone de tabela, eu vou criar mais uma aqui e uma outra aqui. Essa tabela 1, Table 1, eu vou chamar de produtos. E como colunas, eu vou deixar um ID produtos, a sugestão que ele geralmente dá, e vou colocar um campo chamado descrição do produto, que pode ser um varchar realmente de 45, e mais um campo aqui chamado preço, preco. O preço eu vou tratar ele como um double, tem um double aqui. A gente vai achar, eu tenho um décimo que acaba sendo um campo comum para isso. Deixa eu pegar um double que a gente pode ter mais facilidade para brincar com uma camada de persistência. Então tem um double aqui, que é o preço. A gente pode setar not null para alguns deles, eu vou colocar not null para ambos aqui, tanto para preço quanto para descrição. A gente pode colocar mais uma série de características dentro dos produtos. É evidente que essa tabela pode crescer um pouco mais, mas eu não vou meter tanto a ela quanto eu dei atenção para a tabela de clientes. Deixa eu colocar de clientes um pouco mais aqui para cima, de produtos aqui. E finalmente uma tabela que vai ficar entre as duas, que vai ser uma tabela que vai criar os pedidos. Que de certa forma, a tabela de pedidos já é um relacionamento entre a tabela de clientes e produtos. Mas a tabela de pedidos tem tantas informações adicionais, tem tantas informações no próprio pedido, que ela é uma entidade por si só. Então os pedidos são entidades. Você tem uma entidade chamada pedido, ele tem vida própria. Vida inclusive fiscal, então é uma entidade importante e relevante aqui dentro dessa modelagem, não é uma entidade fraca. Vamos colocar aqui um ID de pedidos, pode ser um 24. E uma outra coisa que pedidos tem de interessante é o fato que o pedido tem uma data, né? Você pede a data do pedido, então a data do pedido vai ser colocada aqui. E esse campo data vai ser tratado da mesma forma que nós tratamos o campo data de nascimento, vai ser um datetime. Novamente em pedidos nós poderíamos colocar um número grande de outras estruturas adicionais, a gente podia colocar mais informações a respeito do pedido, mas essas aqui já vão ser as básicas para que a gente consiga relacionar essas duas tabelas. Nos relacionamentos aqui no Workbench, bom, como nós vimos naquele outro diagramador, o Dia, um outro software que faz diagramas, você pode criar os relacionamentos só usando as setas e usando as setas já com o ponto que vai ficar no lado múltiplo ou não, usando aqueles losangos, notação de losangos e outros. Mas aqui dentro do MySQL Workbench, nós temos a notação que é comumente chamada de pé de galinha, porque é esse ladozinho aqui, que é o que mantém esse pequeno tridente onde está o lado múltiplo, mas a notação que simboliza basicamente a mesma coisa. Em vez de uma seta, você tem uma linha tripla no lado que é o lado múltiplo. A questão é que aqui no Workbench nós temos dois tipos de relacionamentos mostrados, para pelo menos um para pelo menos um para n. Nós temos o relacionamento não identificável, Non-Identifying Relationship, 1 para 1 e 1 para n. E daí nós temos os que são identificáveis, os que identificam 1 para 1 para n e n para m. Ele não tem o n para m no não identificável. E isso é relacionado com aquela questão das entidades fracas que nós vimos nas transparências. Em algumas entidades, as chaves que vêm das entidades que compõem o relacionamento precisam fazer parte da chave primária da entidade em particular. Na maioria dos relacionamentos, entretanto, isso não é necessário. E eu vou mostrar o exemplo aqui claramente, fazendo a relação entre clientes e pedidos. Um cliente é um dado importante para um pedido, afinal de contas o pedido é feito por um cliente, mas não necessariamente você tem que colocar o código do cliente como chave primária também no pedido.
Se você colocasse só o código do cliente como chave primária do pedido, provavelmente você teria somente um pedido por cliente. Não é isso que nós queremos. Se você tiver, isso seria uma relação 1 para 1. Se você tiver a chave primária de pedidos como o número do pedido e também o código do cliente, você não poderia repetir os números de pedidos para um certo cliente, mas poderia repetir para clientes diferentes. Dependendo da modelagem de dados que você tenha, isso é até desejável. Mas na maioria das vezes, o pedido é independente em termos semânticos do cliente. Então o pedido segue uma numeração só dele, até porque o pedido pode ser convertido dentro de algumas modelagens para uma nota fiscal. A nota fiscal por si só é um documento fiscal, é uma entidade diferente. Então não é interessante que a chave primária de cliente passe a fazer parte também do grupo de chaves primárias de pedidos. E é exatamente essa a diferença entre as relationships identifying e non-identifying aqui no MySQL Workbench. Vamos primeiro ver o que acontece quando você usa uma relação não identificável aqui entre cliente e pedido. A relação entre cliente e pedido é 1 para N. 1 para N no sentido de que um cliente pode ter vários pedidos, mas um pedido pode vir somente de um cliente. Nessa regra de negócio aqui em particular. Depois a gente pode pensar em outras modelagens, quando um pedido tiver muitos clientes juntos, mas não vai ser o caso aqui inicialmente. Nesse caso, a gente tem que usar a relação 1 para N, a gente clica aqui, e é sempre do lado N que você começa clicando aqui no Workbench. Então, eu quero 1 para N, o cliente é 1 e o pedido é N, então eu clico aqui em pedidos, e depois clico em clientes. E agora ele cria essa relação 1 para N para mim. Os símbolos que a gente vê aqui próximos da entidade mostram que é um relacionamento 1 para N, onde você pode ter 0, 1 ou vários no lado do N, porque o pedidos pode ter efetivamente essa possibilidade. Um cliente pode não ter pedidos ainda, pelo menos, né? Ele vai ter pedidos depois. E se vocês perceberem, os campos, apareceu um campo novo aqui, dentro da tabela de pedidos, mas esse campo é um campo convencional do ponto de vista de chaves. Então, a chave de pedidos ainda continua sendo o campo ID pedidos, e você tem um campo adicional aqui, que está marcado em vermelho, porque é uma foreign key, uma chave estrangeira, que é o clientes ID clientes. Você pode trocar o nome se você não achar interessante. E aqui na aba de foreign keys, aparece agora a foreign key referenciando a tabela clientes. Você pode até colocar as actions aqui de on update, on delete restrict, on delete cascade, nós já discutimos em como isso acontece com as chaves estrangeiras, mas você tem essa chave estrangeira só como mais uma coluna aqui dentro. Isso quer dizer que o ID de pedidos, por exemplo, ele vai ser contínuo e ele vai acontecer independente do código do cliente. Isso parece ser o mais lógico, mas vamos ver o que acontece quando nós usamos um relacionamento identifying. Eu vou clicar aqui e vou pedir para apagar esse relacionamento. Eu vou pedir para ele apagar as colunas que foram adicionadas, quaisquer colunas que tenham sido adicionadas, como aquela chave estrangeira, vão ser apagadas. Delete. Então, a entidade de pedidos voltou ao que era antes. E o que eu vou fazer aqui é usar essa 1 para N Identifying Relationship. Então, clico em pedidos, que é o lado N novamente, e clico em clientes. E agora tem uma pequena diferença. Perceba que ele criou o campo clientes ID clientes do mesmo jeito. A foreign key continua exatamente da mesma maneira que nós tínhamos visto anteriormente. A única diferença é que, se vocês forem perceber aqui nas colunas, o cliente ID clientes passou a fazer parte da primary key. Ele mostra isso com essa pequena chave que está aqui, é uma chave que está em vermelho porque é uma chave primária, porém ela é uma chave estrangeira também. Ela faz parte da chave primária, mas é uma chave estrangeira. Nesse caso aqui, a chave primária da identidade de pedidos vai ser o código do pedido e o código do cliente. Ou seja, um pedido não pode ser repetido, o código do pedido não vai ser repetido para cliente nenhum, porém ele pode ser repetido para clientes diferentes. Pode ter o pedido 1 para o cliente 1 e o pedido 1 para o cliente 2 também. Nesse tipo de modelagem, isso geralmente não é interessante. Pode ser que alguma exigência de design precise que você faça isso. Mas como a gente viu lá nas transparências, esses relacionamentos identificáveis, eles servem mais quando você tem entidades fracas ou quando você tem entidades ternárias que você precisa fazer isso, relacionamentos ternários.
Nesse caso aqui, relacionamento mais óbvio vai ser usar, delete tudo, o não identificável. Então eu volto a usar esse relacionamento, clico aqui no 1 para N, clico no lado N, clico no lado 1 e eu tenho o campo automaticamente adicionado e ele não é uma chave primária. A chave primária continua sendo somente o ID pedidos, que é o que eu desejaria inicialmente. Ok? Esse é um ponto importante porque eventualmente você vai só clicando e soltando e não percebe que o íconezinho aqui está mudando para ser uma chave, para ser parte da chave primária também. Você pode acabar tendo erros de design e comportamentos não esperados quando você começa a colocar os dados, inserir os dados, a programar seu código, coisa assim. Na maioria das vezes, então, a gente vai usar uma relação não identificável. Entretanto, não sei se perceberam, mas a relação N para N, ou N para M aqui, ela só é identificável, porque ela sempre tem que trazer as chaves estrangeiras das entidades que fazem parte do relacionamento com a parte chave primária, porque isso, no caso do N para M, é o modo lógico de se fazer o relacionamento. Então aqui eu vou deixar o pedidos aqui. E o relacionamento entre produtos e pedidos vai ser um N para M, que pode ser identificável porque vai precisar ser dessa forma. Clico em qualquer um dos dois e é criada uma tabela auxiliar, uma tabela intermediária que mantém esse relacionamento. A única maneira de você manter um relacionamento que seja múltiplo entre pedidos e produtos, um relacionamento onde você que um pedido pode trabalhar pode ter múltiplos produtos e que um produto pode fazer parte de múltiplos pedidos, é você colocar isso em uma tabela auxiliar para que essa tabela regre qual vai ser a ligação. Então, os pedidos vão ser compostos de uma tabela onde você mantém o corpo principal do pedido, os dados básicos do pedido, qual é o cliente, qual é o ID do pedido, qual é a data e demais dados que você acha necessários, e uma tabela auxiliar que liga pedidos a produtos. Não há uma maneira diferente de fazer isso, levando em conta as regras tradicionais de bancos de dados, porque você teria que ter um campo múltiplo aqui em pedidos, e novamente, como já discutimos, apesar disso existir para modelagem, isso pode não ser interessante. E produtos a mesma coisa, você não teria como colocar informações dos pedidos dos quais ele faz parte dentro da própria entidade de produtos. Então você cria uma tabela auxiliar com o código de ambas, e quando você quer saber quais produtos fazem parte de um certo pedido, basta você tomar a chave primária de pedidos, o ID pedidos, e fazer um select com isso no where da tabela de produtos has pedidos. E então daí você vai saber todos os produtos que fazem parte daquele pedido. Isso pode ser uma operação simples e é um join que você pode trazer isso frequentemente, de forma simples, não vai afetar muito o desempenho, levando em conta que provavelmente os índices já vão estar colocados para as chaves estrangeiras e primárias, como de costume em boa parte das estruturas. Essa é a maneira então de você trabalhar com uma relação N para M. A relação N para M sempre vai ter uma tabela intermediária que possa representar essa informação. Como último ponto interessante, é importante perceber que, já que essa tabela intermediária aqui é o relacionamento entre produtos e clientes, entre pedidos, e produtos, pode ser que eu precise de mais dados nela e, como é uma tabela, eu posso acrescentar esses dados. Uma informação que está faltando aqui, claramente, por exemplo, é qual é a quantidade do produto que está desse produto em particular, que está naquele pedido. Porque quando você faz um pedido de produtos em geral, você pode pedir mais de um item do pedido em particular. Não, em qualquer web store, imagine uma loja virtual ou uma loja onde só pode pedir um item de cada produto que você pede num determinado pedido. Na realidade, então, você tem um campo adicional aqui, pelo menos um, que é a quantidade de itens de produtos que se pediu naquele pedido. Então, eu pedi 5 pacotes de um certo item, eu pedi 2 livros daquele exemplar em particular porque eu quero dar presente e coisas do gênero. Nesse caso aqui, como é uma tabela, basta você selecionar a tabela e acrescentar o valor, o item que você quer. Então aqui eu vou colocar a quantidade e vou trocar o tipo para int. Então agora eu tenho um campo qualificador desse relacionamento entre as tabelas de pedidos e de produtos.
Isso pode ser bastante comum e em muitas ocasiões semelhantes a essa, você acaba tendo essa possibilidade porque eventualmente alguns relacionamentos são simples a ponto de não precisarem de informações adicionais para que você qualifique o relacionamento. Entretanto, é tão comum quanto o fato de você ter relacionamentos onde campos qualificadores são interessantes. Bom, de um ponto de vista geral, revisando, o que nós vimos aqui foram os relacionamentos que no MySQL Workbench são os não identificáveis, que são os comuns para um e para N, que é o relacionamento entre clientes e pedidos. Basta você clicar no tipo de relacionamento, clicar primeiro no lado N, depois no lado 1, e isso vai funcionar, uma chave estrangeira vai ser acrescentada na tabela do lado N, e a tabela do lado 1 vai continuar como estava. Esse é o comportamento esperado quando você tem uma relação 1 para N. No relacionamento N para M, ou N para N, assim que você aciona o relacionamento, clica aqui na ligação e clica nas duas entidades, ele cria uma tabela adicional, e essa tabela vai ter como dois campos iniciais, pelo menos, as chaves primárias dos dois relacionamentos, das duas entidades que fazem parte do relacionamento. Aqui são só dois inteiros simples, esses dois inteiros são colocados dentro dessa tabela auxiliar, então. Se tiverem mais campos, obviamente todos eles vão ser colocados ali dentro. E como último detalhe, você pode acrescentar campos qualificadores para incluir mais informações que auxiliem a mostrar mais dados sobre como é a relação entre essas duas entidades. Tudo bem? Com isso aqui nas mãos, você pode fazer alguns exercícios e trabalhar um pouquinho com os diagramas de entidade de relacionamento aqui dentro do Workbench. Sempre lembrando que o Workbench ele é um pouquinho mais baixo nível no sentido de chegar mais próximo do banco de dados, que é o MySQL nesse caso aqui. Então já se dá o trabalho, já se dá o luxo de colocar mais informações físicas aqui dentro, mas você pode usar diagramadores que são bem mais abstratos, e isso você pode utilizar isso quando necessário. Eventualmente, em problemas de relacionamentos muito complexos, pode ser útil você subir para um nível maior de abstração, resolver lá, e então descer para voltar a pensar em aspectos físicos do teu design de banco de dados. Ok? Obrigado então, até mais.